Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal no Instagram. E hoje nós teremos o nosso segundo vídeo de bioliderança, misturado aí com gestão, coaching, e ferramentas para ajudar você que é gestor, você que comanda pessoas ou você também que é liderado por alguém e se sente de alguma forma procurando se entender ou entender o que acontece com você dentro do seu comportamento e que vá prejudicar a sua performance, o seu desempenho no trabalho. E o que a bioliderança traz? Né? Ela traz essa união de conhecimentos que eu julgo vital para o desenvolvimento do ser humano. E por que vital? Eu não vejo hoje outra forma da gente liderar pessoas sem entender todo o contexto do ser humano, inclusive biologicamente, como ele foi formado, ao ponto de que adulto nós temos para trabalhar no nosso corpo de funcionários. E hoje eu gostaria de falar de um conflito específico, mas contextualizando, né? Eu imagino que você que tem aí, que trabalha, que tem as suas funções, que tenha cargos de liderança, ou de repente começou superficial na empresa, ou seja, com cargos mais inferiores e foi subindo ao longo do tempo. Eu tenho quase certeza que em algum momento você sentiu, ou você se sentiu com o território ameaçado ou com o seu território não bem conquistado. Vamos dar um exemplo, né? Você é promovido para alguma função mais robusta e de certa forma logo nos primeiros dias você percebe ou sente que não conseguiu entrar realmente nesse território, não conseguiu a marcação de território suficiente para que as pessoas acreditem em você, para que as pessoas respeitem você. Isso é muito comum, né? Principalmente não, comum em homens e mulheres, mas tem algumas diferenças. Então, se você hoje é um líder de equipe que possui mais mulheres no seu time, eu sugiro que você preste atenção nesse vídeo de bioliderança hoje. E assim como se você lidera homens dentro do seu time, e ainda mais se você tem um misto aí de homens e mulheres na sua equipe de trabalho, que você preste atenção, anote, ou se ficar com dúvidas também me mande nos comentários aí, para que a gente possa te responder ou te ajudar a construir uma interpretação, uma leitura do seu time, uma interpretação de como os seus funcionários vêm atuando e o que é importante para eles. Então eu tenho certeza que ao longo da carreira de muita gente, o território é algo muito importante para o ser humano. Isso eu venho falando para todos os meus clientes de coaching executivo aqui, que muitos me procuram para performar melhor, blindar a sua carreira, desenvolver melhor as suas competências, ou que receberam feedbacks não tão bons e que gostariam de provar para a empresa que o lugar deles lá, aquele território, é merecido. E o território desde a antiguidade já sempre foi muito importante para todo mundo, né? Tem pessoas que quando assumem uma posição de liderança mudam radicalmente de comportamento, outras pessoas que se acovardam quando sobem na empresa, que ficam tímidos, tem outras pessoas que tomam aquilo para eles como propriedade, como literalmente consideram a sua casa, a sua própria casa, o território de trabalho. E assim como a sua residência, né? Às vezes a gente percebe que as pessoas tratam mais o seu trabalho como o seu cantinho mais propriamente e acabam deixando de lado a própria casa, a sua residência. Tratam o trabalho como mais proximidade, como se aquilo fosse seu realmente. Então você que é gestor, já perceba se você possui funcionários que tratam o ambiente de trabalho como a sua própria casa, que tenham essa liberdade, que tenham essa
tranquilidade de falar que aquilo ali é minha segunda casa, ou até mesmo que consideram aquilo como vital do dia a dia e da sobrevivência dele. E por que eu toco nesse assunto? Você que é gestor de RH ou líder de várias pessoas, já deve ter percebido que uma hora ou outra sempre as pessoas trazem aí atestados médicos ou não estão tão dispostos a trabalhar, onde o seu desempenho acaba sendo reduzido por algum desconforto biológico, né? Algumas dores específicas que fazem com que essas pessoas realmente de 8, 10 horas de trabalho diários não consigam produzir ou até mesmo tem o seu humor afetado, a sua simpatia afetada, a sua empatia afetada. Você já deve ter percebido dentro do seu ambiente de trabalho que isso existe. Para homens e mulheres as coisas funcionam diferente em termos de território, mas principalmente em homens e mulheres nós temos pequenos ajustes que nós podemos fazer ou para interpretar o que está acontecendo com o seu funcionário. Outro dia me cobrem para eu fazer um vídeo sobre a lateralidade do homem e da mulher no quesito território. É muito importante, né? E faz toda a diferença. Mas especificamente, quando a gente fala em território, no ambiente de trabalho, e olha que é importante, se você aí trabalha na área comercial, é acostumado a abrir mercado, é cobrado pelas empresas para você não ter market share zero, por exemplo, né? Tem alguma área específica que você não vende nada e você toma muita porrada, o pessoal da telefonia também. Então perceba que território é algo fundamental para a gente poder conquistar as coisas. Então isso lá na antiguidade, o território era uma forma de conquista, né? Os impérios foram crescendo ao longo do tempo de acordo com a conquista de territórios e também perda de territórios. E especificamente quando você é gestor, eu vou falar de um conflito biológico específico que é o conflito de bexiga, ou seja, a infecção urinária, ou a cistite que as pessoas falam também. Então eu tenho certeza, se você é gestor, se você trabalha em uma empresa, em algum momento da sua vida empresarial, da sua vida como funcionário, você já teve colegas com cistite, com infecção urinária, ou você mesmo já teve também. E por que eu trago esse assunto na bioliderança? Porque é incrível como uma simples cistite pode afetar o meu desempenho, o meu humor para trabalhar, a minha vontade de falar com as pessoas, de não driblar as dores e realmente assumir aí um papel de, poxa, hoje era um dia que eu não precisava vir trabalhar. E aí eu pergunto para você, isso afeta, né? Isso prejudica os números da empresa, prejudica a performance do ser humano, derruba qualquer forma, naqueles dias específicos de conflito ativo, a vontade, a eficiência das pessoas pode pode afetar e muito. Eu deixo essa pergunta no ar para você pensar se você já teve funcionários que passaram por isso ou se você mesmo passou por isso. E olha que interessante, se você buscar aí na sua memória, dentro da tua empresa, de repente, homens geralmente têm mais vergonha de falar sobre isso, ou até mesmo se tiveram cistite na empresa, jamais comentaram. E mulheres geralmente falam umas para as outras, ou até mesmo a empresa fica sabendo de uma maneira mais regular. Então, vou falar um pouquinho dos homens. Uma coisa muito importante ao longo do tempo, que para os homens o território sempre foi sinônimo de conquista, né? Eu preciso conquistar aquele território, eu preciso dominar aquele ambiente. Então, se por algum motivo você que é gestor encontrou, tem no seu time mais homens, e se porventura você cobra muito a ampliação de território, ou seja, mais market share, derrubar mais a concorrência, explorar mais território, e se de repente ao caminhar desses momentos você percebe que o teu time não conquista, é muito comum que esses homens tenham cistite ou conflitos na área da bexiga ou a infecção urinária, porque essa equipe masculina não consegue marcar território.
Mas isso também, a gente não precisa só olhar isso, ficar olhando somente para o ambiente de trabalho. Então, se você também tem funcionários homens e esses homens também têm problemas de território na sua própria casa, pode ser que um dia ele também te entregue um atestado médico, por exemplo, no chão de fábrica, que está com cistite, infecção urinária e não consegue aí trabalhar, tem que toda hora sair para ir ao banheiro, porque a vontade de urinar é muito grande. E tem um motivo, tem um sentido biológico, né? O corpo ele é incrível e ele nos avisa. Olha, vai lá e faz mais xixi, que é a vontade que dá de fazer mais xixi com a cistite. Faça mais urina para marcar aquele território que você está perdendo. Então, se porventura você também tem um funcionário homem que de algum momento ele abre o jogo para você, que está com um problema em casa, que pode vir a se separar da esposa, que ele vem percebendo isso e te dando essas deixas, perceba que isso é um sinal também e uma responsabilidade de você, gestor, que conhece a bioliderança, que já treinou comigo, que teve acesso aos meus cursos, que você tem a obrigação de fazer perguntas ou de acolher esse momento, mas principalmente acolher e saber que perguntas pode fazer para esse funcionário, porque a maioria das pessoas não faz a menor conexão que a bexiga ou a cistite daquele homem está conectado diretamente com um conflito de território. Tanto o território na empresa, quanto o território em casa. Então, um homem que vê o seu território ameaçado, pode ser que ele tenha conflitos de cistite ou o conflito na bexiga por não conseguir marcar mais esse território. E aí o nosso corpo produz mais vontade, né? Mais vontade de fazer xixi para realmente tentar marcar esse território o quanto mais cedo possível. Então é importante que você, gestor, saiba que perguntas fazer para esse funcionário quando ele aparecer dizendo para você, olha, amanhã eu não venho trabalhar ou não estou bem e vou para casa, eu não consigo trabalhar. Você, através de perguntas inteligentes, desde que tenha esse conhecimento, você pode acelerar o processo de cura desse funcionário. Isso mesmo, você, através de perguntas relacionadas a território, você pode fazer com que o seu funcionário pense ou vá para casa, tudo bem, é um direito dele se ele não está bem, né, já que ele tem um atestado médico para ir para casa, mas você pode fazer com que esse funcionário vá para casa pensando. E a melhor forma de nós educarmos o ser humano é fazê-lo pensar. E aí você, certamente, é difícil você ter um novo conflito de bexiga num homem quando ele entende o que está acontecendo com ele. Juliano, mas o que isso tem a ver com gestão? Tudo, né? Se você perde um funcionário por um dia, você tem um prejuízo financeiro. Se você perde por 2 dias, você também tem. Se você tem um funcionário que está com um conflito simples de bexiga trabalhando e não performando direito, você também tem dificuldades de entrega dos seus resultados. E principalmente, né, quando você tem um funcionário que não está bem para trabalhar, você não tem um ser humano completo à disposição do teu negócio. E também a empatia de você poder ajudar as pessoas com perguntas inteligentes. E na mulher? A mulher, também dos primórdios, o território é muito importante. O território faz necessário, mas de um jeitinho diferente. Tem algumas mulheres também que olham o território como marcação de território, mas a gente pode falar nisso em outros vídeos. Mas se você possui funcionárias e que de repente tragam para você ou comentem com você cistite ou conflitos de bexiga, é importantíssimo que você já comece como gestor a pesquisar com ela com perguntas de organização de território. Então você promove alguém, essa pessoa está perdida, você dá um novo ambiente na empresa, você que é gestor muda o layout da empresa, né, do escritório, você antes tinha ela numa posição e agora você coloca em outra. Perceba que
E só esses movimentos já são suficientes para você produzir ou despertar ou iniciar um conflito biológico nessa sua funcionária no que tange à organização de território. Então, até mesmo, por exemplo, quando uma funcionária chega para você dizendo: olha, estou com problemas em casa, trabalho o dia inteiro, não tenho com quem deixar meus filhos, e o meu marido também não me ajuda na organização da casa, e quando eu chego a casa está uma bagunça. Também são itens criteriosos para que você tenha uma funcionária no dia seguinte indisposta ou com dores, sem vontade de produzir, ou tendo alguns agentes que vão prejudicar o desempenho dela naquele dia ou naquela semana. Então, para as mulheres, é muito importante a organização de território. Então, se você é gestor e tem uma mulher no seu time, já fique pensando na organização, no layout das mesas. Isso é muito importante para ela. Assim como, obviamente, na sua residência. Então, você que é gestor e recebe informações que o seu time de mulheres tem esse conflito biológico de cistite, ao invés de você se calar, de você se omitir, de você achar que isso é normal, de você aceitar o atestado médico e vida que segue, por que você não entende, procura entender o que está acontecendo e se faz essas perguntas, ou estuda, acessa os meus cursos, procure orientação de bioliderança comigo, para que você possa já ter perguntas, um arsenal de perguntas prontas para fazer para aquela funcionária, para que ela pense: poxa, realmente a minha cistite, eu estou com o meu território pessimamente organizado, eu tenho filhos que bagunçam a minha casa, então eu chego em casa do trabalho, a casa está revirada. E se for importante para essa funcionária ter o ambiente organizado, vamos imaginar que na empresa ela consegue manter as coisas muito bem organizadas, tanto de coisas bestas mesmo, né? A mesa organizadinha, com tudo em cima, tudo legalzinho, os arquivos super organizados, o carro estacionado da maneira correta, mas em casa é uma zona, porque o marido é totalmente incoerente, totalmente imaturo e não ajuda, e as crianças, e se para ela for importante território ou organização disso, ela vai sofrer quando ela chega em casa e vê aquela bagunça, ou as mulheres que também organizam o território e minutos depois ou horas depois está desorganizado. E se você é gestor, mais um item também para mulheres: organização de reuniões. Se você destina essa tarefa tanto para o masculino quanto para o feminino, são diferenças de interpretações. Você pede para a pessoa organizar um evento e não consegue, ou esse evento não sai como desejado, peca na organização, pode ser que essa mulher tenha também problemas de cistite, ou a bexiga dela vai dizer: olha, eu não consegui organizar da maneira correta. E aí, se você ainda, vou dar mais uma abusada, se essa funcionária não organiza o evento da maneira correta, por falta de capacidade de pensamento, de organizar os pensamentos, né? Processos, ela pode ter, além da cistite, ela pode ter uma enxaqueca frontal de intelecto, ou seja, eu não fui capaz suficiente intelectualmente de organizar alguma coisa, então eu posso ter dois conflitos ou abre aspas, duas doenças no mesmo período da empresa, e você, como gestor, pode ter aí o teu time prejudicado. Então vejam a importância de você que é gestor entender efetivamente o que acontece com o seu funcionário de uma maneira diferente, numa tocada de bioliderança que une reprogramação biológica, coaching, gestão, processo, medicina germânica, programação neurolinguística, comunicação não violenta, né? E a gente pode falar, até se você quiser, e deixa nos comentários, onde eu possa simular, por exemplo, seria interessante, né? O funcionário, como que eu chego para o meu funcionário que está com cistite e que isso é recorrente, ou seja, durante o ano, como é que eu falo para ele sobre isso, para não ofendê-lo, para não entrar muito com os dois pés no peito
com relação a isso. A gente pode fazer uma simulação aqui se vocês quiserem, né? Então, eu peço que vocês deixem os comentários para a gente poder fazer esse canal crescer e você que é gestor entender o que você pode fazer pelos seus funcionários, até mesmo por você, que pode ser que esse exemplo que eu dei aqui aconteça com você, e como você pode conversar com o seu gestor. Se você possui, por exemplo, conflitos de território de organização, eu tenho clientes que, organizando o layout do escritório, resolveu bastante problemas biológicos dentro desse cenário. Então, se você gostou desse vídeo, se você achou isso interessante, quer saber um pouco mais, quer montar um racional junto comigo do seu time que você possui na empresa, mande ali uns comentários ou entre em contato comigo. Eu tenho o maior prazer em ajudar vocês nessa construção da bioliderança. Mais uma vez, agradeço pela atenção, espero que isso tenha contribuído. E aí, o mais importante disso tudo, de você ter ouvido isso, quais perguntas eu posso fazer ao meu funcionário com base nesse problema que ele me trouxe, com base nessa queda de performance repentina em virtude de um problema biológico. E aí essas perguntas vão entrar, e mais um detalhe, gente, sempre procurem fazer as perguntas voltadas ao lado direito das pessoas, que é o lado da entrada de informação, a entrada na nossa Constituição, lá ainda quando no útero da nossa mãe, quando éramos embriãozinho, pequenininho mesmo, o lado direito sempre é o da entrada. E isso permanece no nosso corpo hoje já completo. E procure perguntar para que as pessoas possam entender. Outro dia a gente também pode fazer um vídeo sobre o porquê desse lado direito todo e qual a importância de você respeitar essa dinâmica ao ponto de não entrar em esferas que não nos competem quando a relação é de funcionário e gestor. Também pode me cobrar sobre isso, que de repente é um vídeo até maior que esse para instruir vocês. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de compartilhar esse vídeo com quem vocês gostam, compartilhar esse vídeo com quem é gestor, com quem é funcionário, com quem é gestor de RH, por exemplo, de um time feminino muito grande, ou masculino, ou híbrido, né, misturado. E ative ali o sininho quando sair um vídeo novo meu. Eu espero poder contribuir semanalmente com vocês com vídeos sobre bioliderança. Então esse é o meu trabalho, o meu coaching executivo que eu faço com os meus clientes aqui. Eu entrego muito mais do que eles me pedem e agora eu estou aqui compartilhando com você. E fique atento, todas as segundas-feiras eu estou na Rádio T, 93.1 aqui em Cascavel, e também todas as sextas-feiras na KTV FM, também aqui de Cascavel, de manhã na segunda na Rádio T, às 7h50. À noite da sexta-feira, às 20 horas, também eu estou lá com conteúdos interessantes para vocês. Quem puder também acompanhe as minhas colunas na Revista Aldeia, revistaaldeia.com.br. Procurem também aí no Instagram, no YouTube, em todas as conexões, porque é a revista mais premiada do Paraná, tanto em prêmios de jornalismo, de textos e de fotografia. E eu tenho o prazer e uma honra de poder... eu tenho certeza que a leitura e a escrita vão nos levar a um patamar diferente de cultura e sociedade. E aí, acompanhe lá, leia as minhas colunas, comente quais vocês mais gostam também. Aos poucos a gente vai colocando bioliderança também lá. E é isso aí, gente. Muito obrigado por vocês estarem assistindo aqui. Espero ter sido útil esse vídeo. E se quiser aprofundar mais sobre território também, eu fico aqui por 4, 5, 6 horas falando sobre território na vida do ser humano. É isso aí, gente. Um grande abraço e eu espero você no nosso próximo vídeo de bioliderança. Até mais!